Olha isso aqui. Olha só. O que é isso, gente? É um livro gêmeo. Você já viu isso? Mundos e Mutações. Essa é uma obra de Olga Valesca e a gente vai trocar uma ideia aqui nesse momento sobre essa obra e sobre essa infinidade aqui. Não é infinidade. São alguns livros que a gente trouxe aqui então para a Feira do Livro de Tiradentes, no estande da AGEB de Minas Gerais. É o estande 12. Se você está em Tiradentes, por que você não está aqui? Vem logo para a gente partilhar esse momento. Vai ter momento com nós da poesia, vamos falar um pouquinho de poesia sonora, vamos falar de Desnaturalizados. Vai ser um diálogo aí entre alguns livros. Os livros não falam sozinhos, precisam de leitores, precisam de escritores para, né, estarem no mundo também. E a gente vai trocar então essa conversa aqui, eu e Olga Valesca. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Essa foi uma jornada juntas. Assim. A gente chegou na Feira de Tiradentes juntas, vamos embora juntas, mas agora a gente quer compartilhar com vocês sobre esse momento que a gente tem aqui dos livros, Mundos e Mutações. Eu acabei de receber esse livro nas mãos da Olga e achei assim, curiosidade logo de cara dessa, né, semiótica aqui da montagem desse livro. Por que esse livro nasceu gêmeos? Nasceram por acaso gêmeos. Muito engraçado isso. Eu fiz uma cosmologia poética, na verdade é a origem do universo, né, que começa não, eu mesmo na segunda, que começa assim, eu lembrei de Tupã-Temambé, que é um livro, uma cosmologia poética indígena, que é Tupi-Guarani. Aí a ideia era que os primeiros tempos eram um tempo, sem espaço, é um tempo ainda que não surgiu ainda, né? Aí ele tem 4 etapas, ele tem o céu, a terra, os homens e os visionários, são 4 etapas esse surgimento do cosmos. E a primeira parte seria o céu, que seria o bater de asas de um colibri, né? Como se fosse assim, o tempo sem tempo, o universo sem espaço, né? Aí eu fui fazendo, né? Eu escrevi, organizei o livro e fiz a cosmologia. Uma hora eu comecei a fazer tradução semiótica dos poemas, porque eu gosto muito da arte visual. Então eu comecei a fazer todo um processo de tradução semiótica dos poemas. Então os ritmos, as texturas presentes em cada poema, eu tentei traduzir nas imagens, né? Aí, então surgiu esse segundo livro. E os poetas criam mundos, assim, faz uma nova origem? Na verdade, a ideia é essa, sabe? Então, o primeiro poema desse livro é o poeta que me inspirou, que foi o Cacá Verá de Ecupé, né, que escreveu Tupã-Temambé. Eu posso até ler esse poema, que é A Origem do Universo, sonhado por Cacá Verá de Ecupé. Lembrando que Verá é o portador da palavra formosa, que é uma palavra que efetiva o universo, que concretiza o universo pela voz, né? Então é como se ele estivesse fazendo surgir o universo a partir da sua sabedoria, das suas palavras, do seu contexto, né? Você pode pôr imagem? Sim, só para o pessoal ver. É um diálogo, tá? Esse livro é livro 1 e 2, ou seja, ele é gêmeos. E ele sempre tem um diálogo. O livro 2, ele dialoga com o primeiro, que é de textos, e o livro 1 tem imagens. Então, é essa imagem, que inclusive é muito potente. É um poema visual, dialogando com o poema verbal, né? Então, a céu aberto. O sonhador de mundos costura os anos de insônia e lágrimas. Atesta o sofrimento do infinito que se cansou de caminhar. Dá uma olhada na imagem. Os dramas de cristal rompem sempre as certezas avulsas das vitrines iluminadas. Enorme,
no céu aberto de espantos esquecidos, olha fixo as ondas de sombras passeadas a claro na lucidez do sonhador de mundos. Então esse é o início do universo, né? É um universo ainda sonhado, ainda não existiu. Legal. E já que a gente está sonhando universos, esse aqui é um diálogo literário, aqui, ó, Desnaturalizados. É um livro meu de contos, que eu também trabalho com essa criação de mundos, cosmologia, que é percebida aí com vários povos também, e com sonhos, tem muito a ver com sonhos também. E o Gênesis Recriado, ele traz uma origem em que as mulheres, elas, ao invés de gerar filhos, das suas barrigas, elas começaram a colocar ovos, e desses ovos saíam pássaros para recriar um novo mundo com mais paz. E isso é algo que é uma urgência que a gente está precisando mesmo, né? Depois de tanto caos, tantas dissidências, tanta falta assim de diálogo, a gente precisa muito de recriar um mundo. Então tá aí a inspiração para que nós poetas, escritores, escritoras, possamos gerar novos mundos. Gênesis Recriado. O silêncio quebrado por um som suave de algas trazia calmaria que parecia afastar todo o medo. O canto dos pássaros se dispersava como o vento suave que movimentava as árvores e os cabelos na paisagem de uma realidade maravilhosa. Um ganso se aproximava e se deliciava ao molhar suas penas no momento de encontro com a natureza em um belo porto. Um convite tropical para ver o alimento da arte. Na boca, o sabor de nossos gostos e caprichos, plenos de poesia. Sem sapatos e roupas, os pés percebiam a terra molhada, entre a sola e os dedos. Por um instante, um sonho veio à mente, como um ritual de fertilidade, em que debaixo dos pés, ao invés de areia, foram colocados ovos de codorna. E esses cacos de ovos comidos por mulheres geravam seres em seus ventres, que voavam dentro do útero como último pedido de liberdade. Esse canto passa por vários momentos. Acho que essa liberdade que a gente está buscando, nesses ventres prenhos de criatividade das meninas pássaro, que se fizeram mulheres e passaram a gerar inspiração e canto em toda parte, até alcançar uma multidão de anjos capaz de limpar os céus com toda a pureza de um ser naturalmente livre em noites de raridade e frenesi. Lindo. Muito bom. Dialogando com ela, né, eu gostaria de colocar a questão do feminino nessa cosmologia minha, tá? Tem um poema, né, que chama Xelalagi, que é uma deusa, né, considerada uma deusa primordial, né, que é da fertilidade também, né? Ela é meio bruxa, meio deusa, né, da terra, né? Então ela tem toda aquela coisa da raiz no mundo, né? Então continua a primeira parte, que é a cosmologia ligada ao feminino. Essa cosmologia minha, ela passa pelo feminino, o feminino que é o grande protagonista dessa cosmologia. Então a origem vem dessa Xelalagi. Vou ler o poema. Você pode pôr o 11, a imagem 11 para mim? Sim, para o pessoal ver como é que é. Dialogando aqui, imagem 11. Tá querendo sentar aqui? Você está indo 12 direto? Mais jovem aqui. Senta você. Não, tem uma folha aqui. Tem, né? Eu não consigo passar, olha aqui. Vou entrar aqui no nosso Grudou, abre nessa aqui. Abre nessa aqui. Justo 11 tá... Mas é uma coisa interessante isso, né? Por quê? Porque a poesia também diz coisas. É legal que isso esteja velado, né? Pronto. Não deixa de ser um segredo. Xelalagi. Não sou uma mulher. Não tenho lágrimas. Não tenho ventre.
tenho crateras, fendas colossais que envenenam e põem em delírio os seus caminhos. Tenha medo, sim, sou a que sabe, a antiga, aquela que se alimenta e que devora, sustenta e abisma, une e destroça. Não tenho lábios, mas voragens. Se eu sofrer sua semente, devolvo o mel e a escuridão. Se eu tocar seu corpo, o verei medusado em pedras, eternas rochas cobertas de neblina. Não sou uma mulher, tenha medo sim. Minha imagem, cravada no seu espelho, pode lhe sorrir. Que lindo. E fazendo um diálogo novamente com essas, né, criações de Olga Valesca. Tem um trânsito aqui no miniconto que fala de Zuzu, que também faz um trânsito aí com a questão da arte visual, das pinturas que ela fazia, mas em tecidos. Nada se constrói ao acaso, ainda que o bingo escape de todos os is. E assim, o olhar de uma artista paralisava a cena, com seus vestidos com borras de sangue. Suas estampas de pássaros eram desejos de quem queria a liberdade, que tinha se acabado na exceção. As asas tinham perdido as cores, mas ela não deixava de ser anjo, ainda que não pudesse mais voar. E foi assim que deu um duro adeus à vida do seu filho. Agora, a música que toma o ar preenche a tela grande, mas é o detalhe que choca. Do colorido e das luzes, da passarela. Agora, só restou a escuridão. Esse é um conto em homenagem a todas as mulheres que tiveram de dar adeus aos seus filhos, ou não puderam dar adeus aos seus filhos, que desapareceram em situações simplesmente por não aceitar a existência deles, não aceitarem o que eles colocavam no mundo. E a gente, como Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a gente preza muito pela liberdade de expressão, pela liberdade da gente criar e de existir no mundo. E das pessoas poderem ser mais tolerantes e aceitarem as existências das outras pessoas. E é isso que faz bonito um mundo mais multicultural. Falando em liberdade, peguei o gancho aí da liberdade. A cosmologia que eu criei, o poema, a discussão, né, em vez do ser humano ter sido expulso do paraíso, o feminino foge do paraíso para buscar a liberdade. Né? É aquele paraíso pegajoso, né, que prende, que controla. Né? Então, eu escrevi sobre muros e jardins. Você pode colocar 14 para mim? A imagem, ela repete um pouco a textura de um jardim, folhas secas, ela remete à textura de folhas secas, dá uma certa alusão a flores, né? Mas aquela textura de seco, de coisas que são insuportáveis, mas são belas. Sobre muros e jardins. Não me pergunte por meu rosto fui eu quem forjei. Não vai querer sondar meus traços com suas delicadas lembranças torturadas. Não me pergunte pelo que sinto. Meus sentimentos se perderam na violência do sentido concreto das palavras, das pedras e de ferros mortais. Meu nome? Não me pergunte qual seja. Sabe que eu sou estrangeira? Que nasci do mar, do fogo ou da lama machucada do seu jardim? Sabe que fugi? E que me escondi nem sei bem onde? Para não sangrar, ferida de lágrimas, afiadas demais. Nessa hora a gente só respira, né? Vai fazer o que desse momento, né, de mundos e mutações? Então, mundos e mutações e desnaturalizados são realmente processos de cosmologia, de a gente pensar nessa criação de novos mundos possíveis pela arte, pela linguagem, pelas linguagens, e para criar através desses mundos, através dos nossos corpos, de tudo que a gente percebe e leva junto,
tanto daqui como de outras percepções, outras ancestralidades. Então, para vocês que quiserem adquirir, hoje e até amanhã nós estamos, né, no stand 12 do festival da Feira Literária de Tiradentes, a FLIT, Feira Literária de Tiradentes. Cidade da AGEP, porque o número só a numerização. Esse livro ele se divide em 4 partes, né? Então a primeira parte seria o céu, né? Depois tem a origem, que é o homem, que concretiza, né? Com as questões humanas, né? Vem depois depois vem a parte final, que são os visionários. Então, assim, como eu termino esse poema com a perplexidade. Na verdade, eu acho que é uma parte muito importante do fim essa cosmologia, já chega à escatologia, que seria o fim do universo e apontar para um recomeço, que é um reinício, né? Mas é um reinício que dissolve as formas de novo. Começa com as formas informes, né? Com o início sem forma, sem cor, sem tempo, né? E termina com uma segunda dissolução, como se fosse fechando um ciclo, né? Mas que aponta para um reinício, é um ressurgimento das imagens. Então é a opção por um ciclo, um fechamento de ciclo. No penúltimo poema, você podia abrir para mim o 32? Você abre para mim a página 32? Ela envolve a questão do líquido, da luz, desses paradoxos que juntam luz e água, fogo e água, né? Ecos hasta la luna. No fundo de cada orvalho existe uma chama. Ela espera da madrugada algum perfume. Fumo olente que dissolve o mundo em espumas furta-cor. E o sereno, palavra que se adensa suavemente entre pétalas estranhamente vagas. Essa noite eu só busco o saber que não me compreenda, aquele que pulsa na pele como chaga plenilúnea, queimando e abrindo espaço por entre os meus espantos. Quero a luz na água radiante, em solidão, em silêncio, em desmesura. E partindo então para uma outra jornada, que é a jornada que convida você a entrar por esse livro. E para entrar, que é esse entre de Olga Valesca, é um processo que tem muita relação com o corpo, um corpo que dança, um corpo que quer dançar, um corpo que quer sair. Apesar de falar desse entrar, né? Ele às vezes quer sair. E fala muito de desejos, e ele tem uma textura interessante, a textura do papel. Essa capa, ela tem o desenho aqui sutil, parece uma pintura, né? É algo realmente de uma plasticidade muito interessante. Então, eu gostaria já de começar falando pela capa, que tem essa plasticidade. Tá vendo, gente? Eu sou, né, sempre aprendiz da Olga. Então, realmente um convite a dançar pelas palavras. Então, eu gostaria de começar pelo prefácio Silêncios Distraídos, que foi escrito por Anelisa Ribeiro. Eu até já decorei, nem vou ler. Primeiro é preciso ver a Olga dançar, a Olga Valesca dançar. Aqui no stand a gente não vai poder, mas a gente vai ter um momento, né, quem sabe, soturno, noturno, que quem sabe dançaremos. Enquanto isso, a palavra dança. O corpo fino a que Olga se refere em um dos poemas finais deste livro Entre, é uma espécie de linha sinuosa no espaço, que permite que, no caso dela, uma coreografia possa ser similar a um poema feito no ar e no espaço. Olga, colocar em palavras o que o corpo
Escreve na dança. Bom, esse livro é uma experiência que eu fiz assim de leituras corpóreas com relação a essas experiências, né? Na verdade, são registros de experiências de mundo, que eu acredito muito nessa questão da vitalidade do poema, né? Não é à toa que esse poema é todo vinho, né? Que o vinho se refere ao sangue, à energia vital, né? Então, é como se o corpo escrevesse ali também, né? Com o próprio elemento mais vital, né? Que seria o sangue. Mas é também um convite à entrada, é um labirinto. Não é à toa que essa capa, ela mostra assim, uma espécie de garavinha, né? Toda labiríntica e solta no ar. Então é importante mostrar isso, que não é uma planta com raiz, é uma planta solta. E aquela ideia do entre como uma entrada no labirinto, mas também é um entre de estar no meio de alguma coisa que não se concretiza, né? A dança nunca acaba, é a mesma ideia, a mesma proposta de muitas mutações, que tem mutações como proposta poética, né? Então o poema verbal ele se transforma no visual, né? E vai havendo toda uma troca, né? E esse livro, Mundos Mutações, ele foi feito com uma proposta de desafio para as pessoas. Eu entregava esse livro e falava assim, agora dança, faz alguma coisa com ele, né? Aí as pessoas dançavam, faziam vídeos, né? Então esse, por exemplo, sobre Mundos e Jardins, que eu li agora, uma aluna minha dançou e fez vídeo, fez poema em cima. Então, assim, a mutação eu dou a mão para ela, ela refaz, muda o trajeto, relê, refaz. Então, a ideia de mutação, né? O entre também está um pouco nessa ideia do labirinto, entrada e saída, troca de energia, troca de vida, né? E uma dança, a dança é isso, você dança com as pessoas, né? Eu não gosto muito dessa ideia do corpo em cena, eu gosto de corpo na arena mesmo, na hora de dançar junto, pulsando, né? Junto, entendendo o corpo do outro e dançando no momento da deixa do corpo do outro, né? Então cada corpo vai mostrando, se colocando em estado de diálogo. Eu acho que a dança passa muito por isso, né? Esse livro ele começa com uma porta e termina com uma janela. Então é como se fosse um labirinto, que é um desafio também, né? E eu vou ler só o primeiro poema agora para mostrar como que a porta é um enigma também. Lembra um pouco aquela casa, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Então é um poema que é um desafio também. Não é um livro que você vai encontrar respostas. Ele tem muito mais perguntas e desafios enigmáticos, né? Então a porta fechada, como somente uma porta posso estar trancada, sem qualquer umbral ou fecho, tão lisa a porta, quase espelho, e nem ao menos reflito imagens. Dissoltam esses reflexos em borrões obscuros, que escorrem na parede sem tocar o chão. Então aqui não toca o chão. Você já viu que o livro Entre, de Olga Valesca, é um desafio. Você entra e depois, como que você vai sair? É o desafio do labirinto. E já que a gente falou um pouco desse texto que se faz na cena também, que se faz com o corpo, eu gostaria de destacar desse livro meu, que é um livro de pesquisa, um livro mais ensaístico de poesia sonora, e que também traz entrevistas com alguns pesquisadores e poetas. E eu queria destacar nesse, inclusive, mês da consciência negra, uma entrevista que eu fiz com o Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo, que também é um dos indicados, inclusive, do Prêmio Jabuti, atualmente, né, essa edição do Prêmio Jabuti. E Ricardo Aleixo, que é também um outro performador, que ele cita exatamente isso, que o poeta, então, seria esse poeta que vai para a cena
seja com dança, com poesia sonora, com o corpo, né, ali em cena, ele seria um performador. Ricardo Aleixo, ele é um poeta, professor, artista multicultural. Quando ele me deu essa entrevista, ele já tinha publicado alguns livros, agora publicou muitos outros. Ele mescla muitas linguagens poéticas. Ele mescla música, dança, vídeo. E ele gosta muito de homenagear o poeta maranhense Joaquim de Souza Andrade. A ideia dele, com o que ele trabalha, com todas as poéticas e tudo, é o texto, é o aqui, agora da cena. Ricardo Aleixo, ele passou como curador, as experiências dele na cultura são diversas. E ele falou muito sobre o jogo sonoro, nesse momento aqui, que ele me deu entrevista para o livro Poesia Sonora, Histórias e Desdobramentos de uma Vanguarda Poética. O jogo sonoro. Certas vocalizações que eu faço são recuperações do modo lúdico de quando eu era criança e brincava de locutor, transmitindo partidas de futebol imaginárias. O narrador de futebol não narra o que está se dando, mas aquilo que já foi. É como se duas partidas estivessem sendo jogadas, o jogo 11 contra 11, e por outro lado as fabulações e todo o imaginário poético do futebol, que é uma forma de arte do Brasil. Aquele esporte quadrado e linear que o inglês nos legou, a nós brasileiros, a gente transformou em sensibilidade barroca, transformamos em dança. Na locução esportiva, os locutores quase cantam como prolongamento do aparelho fonador, como se estivessem realizando longos solos jazzísticos, gol! Sem perder o rigor da transmissão, e ao mesmo tempo conseguem estimular a fantasia. Eles ocupam um lugar privilegiado de quem, com a voz, constrói mundos. A torcida participa vocalmente, com poder de interferência. Isso me conquista desde a infância e aparece na forma como eu vocalizo nos espetáculos e na feiura e feitura do poema. Esse Ricardo Aleixo, e eu resolvi colocar esse trecho porque ele dialoga também com um poema de Carlos Barroso, que foi publicado em Nós da Poesia, volume 8, que é exatamente o poema Go, Gold, 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 Gold. Tem uns que estão pensando só no ouro, né, gente? Esse poema de Carlos Barroso, Nós da Poesia, que dialoga então com esse trabalho, né, que eu fiz também em poesia sonora, ele é uma poesia visual. Para vocês verem, eu proponho nesse livro de poesia sonora, Histórias e Desdobramentos de uma Vanguarda Poética, um diálogo da poesia sonora com outras vanguardas poéticas também. Muitas vezes no Brasil, isso é a poesia sonora também, assim, da emoção do momento, né, do transitório proposital, a gente incorpora isso também como a tecnologia que também de alguma forma está fazendo e modificando nossas leituras, nossas escritas. E este livro Poesia Sonora, então, ele traz esse diálogo, porque muitas vezes se dissocia da poesia concreta, por exemplo, como se a poesia concreta fosse mais visual e não sonora. E, na verdade, a proposta de verbo voco visual é de mesclar todas essas coisas, né? Dentro dessa proposta que o livro Poesia Sonora é um convite para quem é ator, músico, pesquisador, escritor, poeta,
Enfim, ele é um livro voltado realmente para a gente aprender um pouco do tanto que é interessante experimentar com a arte, e o que a poesia sonora nos traz é esse processo de criar com o corpo vocálico também da voz, criar com o corpo tecnológico quando se faz poesia através de manipulação de sons, né? Feito um DJ, é isso. Pode se fazer dessa forma também. Tem várias formas de poesia sonora, tem vários tipos de poesia sonora. Ela dialoga um pouco com a etnopoética também, que tem mais relação com o meu recente trabalho, Poemaracá, que em breve estarei lançando também. Então, convite para vocês adquirirem também Poesia Sonora, Histórias e Desdobramentos de uma Vanguarda Poética. Ô Brenda, posso te fazer uma pergunta? Você falando em poesia sonora, eu me lembrei das aliterações que acontece. Pode responder. Já acontecia no simbolismo, né, com o Cruz de Souza, quando ele fala vozes veladas, veludosas vozes. Vem depois com a Cecília Meirelles, quando ela fala toque, toque, a canção dos tamanquinhos, né? Toque, toque. Então esse sentido sonoro que a literação traduz, que é essa repetição das consoantes ou a repetição dos sons, você começa a brincar com ela e entra na sua poesia sonora, não é assim? Fala um pouquinho disso aí que a Olga me falou que já ia falar. Eu também quero falar. Deixa a Olga falar. O simbolismo, porque com Cruz de Souza a gente vai pensar que é tão barroco, esse momento que entra o barroco, né, presente exato, na poesia, exato. Que até é muito esse diálogo que o poeta Ricardo Aleixo falou sobre isso, né, que na verdade a poesia sonora no Brasil, ela está muito relacionada a esse momento em que o barroco marca presença na poesia no Brasil. Vai um pouquinho, deixa só mais um minutinho. Ô Brenda, eu diria que vai um pouquinho mais aquém, porque a gente tem isso aí lá no rondó francês, quando ele tá, aquelas dois primeiros versos vão se repetindo ao longo da poesia, né? Eu tenho um rondó que eu fiz no meu livro de poesia que eu falo assim, onde está essa tal felicidade? E ela vai se repetindo, né? Onde está essa tola vaidade? E esses dois primeiros versos vão se repetindo. E isso dá uma melodia no poema. É o jogo, né? É um jogo, vai dando uma melodia. Então ela vai ser, tá bem remoto, lá no Rondon, lá na França. Eu gostei muito dessa intervenção sua, eu achei excelente, porque era exatamente o que eu estava pensando. Na verdade, o que eu penso, né? Eu dou aula de escrita criativa, então a gente tem que ficar introduzindo muito essas questões, né? O que é uma metáfora, o que é uma aliteração, o que é uma assonância, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu sou radical, né? Eu sempre falo, todo poema é sonoro, né? Porque a palavra já tem sonorizado. A própria rima. Toda palavra ela tem forma, tem um rosto, né? Então toda palavra é assim e as palavras elas dentro de uma poesia é como se elas fossem objetos sonoros que compõem um espaço sonoro, né? E um ambiente sonoro. Então por isso eu acredito muito na concretude das palavras, tanto no visual quanto no sonoro, sem necessariamente a gente radicalizar, né, na poesia concreta e na poesia sonora. Tem 8 e 80, né? Tem a poesia concreta que leva a imagem até o limiar, né? Até quase o esgotamento, né? E aí a poesia sonora também, ela explora até o limite, a sonoridade das palavras, até decompor a palavra e tornar a palavra vazia. Ela vira uma lá língua, ela vira um babá, dó, que são sons distorcidos, né? Mas a poesia, geralmente fica, o poema, né, ele fica geralmente no meio termo disso. E é onde eu exploro meus poemas eu exploro exatamente o 50, o 60. E eu acho que é muito importante a geração de um espaço sonoro dançável. Que aí é o grande desafio
do que eu faço com os meus poemas, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de um poema que tem muita literação e muita assonância, que foi dançado por uma aluna minha, né? E ela não usa a voz, ela usa só o corpo para traduzir a espacialidade sonora criada por um poema, porque o poema é sonoro sempre, né? Por mais lá língua que ele seja e por mais concreto que ele seja, ele tem algo de sonoridade, porque ele evoca o ritmo, ele evoca uma textura, né, que no final das contas é sonora. Né? Eu gostaria de ler esse especificamente. Se vocês quiserem entrar no YouTube, vocês vão achar a dança da minha aluna, chama Assombros também. Assombros. Em meio ao pó, um grão de destino à beira do abismo. Escuta absoluta do silêncio nas formas do mundo. As raízes crescem em ruídos intraduzíveis, sons e gestos coreografados em corpos invisíveis. E o mundo se desfaz com uma única lágrima em chamas. Então a gente chega a criar uma espacialidade sonora, né, composta de objetos sonoros, que seriam as palavras, né, e torna possível, né, o poema ser dançado, porque a pessoa escuta, né, ela sente no corpo a sonoridade da palavra e ela consegue dançar essas palavras também, né? E esse Assombros foi um dos poemas que foram traduzidos com uma leitura corporal. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que Interactus é uma resposta para mim, que é uma resposta extremamente rica, porque ela traz, né, um trânsito, uma passagem, né? Eu entrego um poema para você e você dança. Depois que você dançou, outra pessoa pode compor um poema. Então cria uma trancinha, né? Um caminho, né? Uma porta de entrada, de saída, de se perder no meio dos ritmos, dos sentidos, né? E a pessoa brinca, né? Eu acho que é muito importante essa parte, você passar a palavra para o outro, né? Passar o espaço de criação para o outro, a oportunidade de criação para o outro. Então eu acho que cada poema é um desafio para ser recriado, para ser transmutado, né? Porque os mundos estão sempre em mutações. Então é muito importante esse trânsito entre as pessoas, entre as artes, entre as mídias, né? Poema visual, poema sonoro, poema declamado, poema lido, poema que se transforma num quadro, né? Então as coisas não são fixas, as coisas são mutáveis, por isso os mundos estão sempre em mutações. Você acredita que no universo a música levar ao coração? Sim. Eu tenho pergunta de novo. Acho que eu tenho aqui. Essa pergunta. Obrigada. Eu queria saber se o universo também é verdadeiro. O poema leva a música, a palavra, né, leva a música. E eu queria saber... A patética, eu vou ler a patética para você. Tá bom? A pergunta é excelente, que é exatamente isso, né? Que a ideia de Interartes, né? A música também, ela é poema, ela é poesia também, né? Todas as artes são poesia. Eu fiz um poema para Patética do Tchaikovsky, né? Então eu escutei a Patética, né? Eu fiquei assim muito obsediada na época. Eu ficava só escutando a Patética todo dia, né? Toda hora eu tinha Patética, né? Aí eu fiz esse poema, a Patética. Que dor é essa que obriga as notas a se reunirem numa conspiração tão absurda? Inesperados, os acordes se erguem em crescentes tão intensas que se impõem como um desafio aos homens. Trágicas notas que sustentam o mundo à beira do abismo e a vida no limite da morte. Perverso enigma, suave, desesperado, obscuro. Isso. Muito bem. E a gente parte agora para um processo bem coletivo, que foi esse Nós da Poesia. Nós da Poesia, volume 8.
E para falar dele, olha aqui, eu tô super bem acompanhada, gente. Estou muito bem acompanhada, porque eu participo, a Olga Valesca participa, a Bilá Bernardes participa e produz desde o primeiro, como comissão editorial, participou da criação. E temos também Irislene Castelo Branco Morato, que escreveu a abertura do livro, falando sobre mulheres poderosas, maravilhosas, que fizeram a diferença na Semana de Arte Moderna, a semana de 22, que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar aqui, esse trânsito entre as artes, linguagens, poéticas. Então eu vou passar agora para a Irislene Castelo Branco Morato, nossa presidente, para ela comentar um pouquinho desse texto introdutório de Nós da Poesia, volume 8. Olha, aqui eu estou degustando profundamente a poesia sonora, a poesia visual, a poesia palavra, como bem disse a nossa grande Olga Valesca, que é mestre, doutora, né, e inclusive orientadora da nossa Brenda Marques de tese de doutorado. Ela entende das coisas. Então eu estou aqui humildemente, fui convidada pela Brenda para abrir pelo 100 anos centenário da Semana de Arte Moderna, que foi esse ano. Então, para falar um pouco da significância e do seu significado, porque o significado tem que gerar a significância. Então, qual foi o significado da arte moderna para ter para nós o modernismo na cultura? Porque o modernismo invadiu a toda cultura, todas as artes. Tanto música como na literatura, mudou e teve, a princípio, aqueles que não queriam essa mudança, porque mudar é aterrorizador muitas vezes. Então você sair de uma poesia, do arcaísmo, onde tudo tinha uma regra, uma conduta, né, e as pessoas terem um caminho, muitas vezes é mais seguro. Então você vai fazer uma poesia com rima assim, rima assado, e tantos versos, tanto. Então, a arte moderna liberou o voo maior. Mas é difícil aceitar os voos. Então eu até falo no meu artigo, né, que é quase que como um artigo, do modernismo, seu significado e significância, eu começo. Tudo começou, vou ler um pouco, porque ele é grande, e aí eu vou dar um princípio, meio, finzinho. Então tudo começou com um grande movimento da Semana de Arte Moderna, que foi a manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Ela começou em consequência do nacionalismo emergente. As ondas, né? Eu falo que a vida é uma onda, é isso. É os altos, os baixos, os tsunamis, as marolinhas. Então, teve esse momento de alto, que era o momento da nacionalismo emergente, que veio pós Primeira Guerra Mundial, e também o entusiasmo dos jovens intelectuais brasileiros pelas comemorações do centenário da independência do Brasil. Que a gente está vivendo o bicentenário. Agora o bicentenário. Então é muito importante falar da Semana de Arte Moderna, que foi o centenário da independência e ainda de uma que estava em monarquia, um grande período, e um tempo assim relativamente curto ainda, de uma república, de uma nova república. Então tudo muito efervescente. E de uma Primeira Guerra que foi um grande acidente humanitário, um grande acidente. Tem uns autores, né, historiógrafos, que falam que a Primeira Guerra foi mais desumana do que a Segunda,
porque foram as guerras químicas, dos gases tóxicos que matavam, que dilaceravam. E como ela era uma guerra muito de corpo a corpo ainda, então foram muitos milhões de jovens que perderam a vida justamente nessa primeira guerra. A Segunda Guerra não, já foi mais tecnológico um pouco, então não teve esse confronto desumano, e teve algumas regras, se é que a gente pode dizer que guerra tem regras, né? Mas tinham algumas, por exemplo, foram proibidas armas químicas, e mesmo assim aí veio a bomba atômica, né? E Nepal, mas Nepal foi bem depois. Mas, então, é isso. Aí, nesse cenário, que a princípio eu descrevo assim, eu inicio a grande importância da mulher nesse cenário, que foi o primeiro grande movimento feminista brasileiro, foi na Semana de Arte Moderna. Porque uma das maiores expressões da pintura, que foi onde era a evidência maior, era uma mulher que estava, inclusive, na França, fazendo suas vernissagens, e ela que foi um elemento bem marcante nessa época. Então, e teve outras mulheres, então teve um grupo de mulheres, um grupo maravilhoso, pioneiro, que causou. E teve mineiras como a Anita Mafaldi, expressionista, a atriz e jornalista mineira Eugênia Alves Moreira, que foi transgressora, olha aí, transgressora, e uma das pioneiras do feminismo no Brasil, liderando a campanha sufragista do Brasil. Então, isso tudo teve a Guiomar Novaes, também, exímia pianista, que interpretou Heitor Villa-Lobos dentre as presenças femininas nesse importante evento. Então, ali começou. Eu gosto muito dessa personagem, que era muito importante mesmo, porque ela tinha um marido muito renomado, que foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, que foi o Andrade, Oswaldo de Andrade, nada mais do que isso, com o Mário de Andrade. Então, olha, aí essa figura importante, que foi muito sofrida, que é a Patrícia Galvão, que era chamada de Pagu, né? Tinha um nome, vamos dizer, artístico. Ela foi considerada a musa do modernismo, não só porque era bonita, mas porque ela era atrevida, atraente e transgressora. Então, ela foi casada com Oswaldo de Andrade, escritora, e era escritora, poeta, desenhista, jornalista, diretora de teatro e militante político. Nesse pezinho de militante política que ela foi presa, ficou 5 anos na cadeia. E naquele movimento da ditadura Vargas, né, que depois virou ditadura. Então, ela foi muito perseguida, mas eu acho ela incrível. A biografia dela foi escrita depois pelos familiares, acho que filhos descendentes, né, na década de 90. E aí ressurgiu. E tem uma agência de notícias que chama Patrícia Galvão, em homenagem a ela, que é muito interessante. Eles fazem uma construção assim, de valorização da mulher e também de combate à violência contra a mulher. O que é fundamental, né? Que até hoje a gente luta, porque parece que está aumentando tanto. Porque simplesmente está aparecendo. Estão sendo ditos as violências que já aconteciam, tornando visíveis. Só por isso. Porque antes, mesma, eu acho que muito mais até, enclausurados, né? Então, e assim, houve figuras centrais, então vocês poderão ver que faz uma síntese muito interessante. E eu termino com o significado. O que é o significado? A significância,
que deu, né? A significância. O significado foi toda essa transformação maravilhosa. E a significância foram os movimentos que surgiram depois, como a revista Claxon, revista Estética, movimento Claxon, isso, me corrija. Movimento Brasil, Pau Brasil, tudo na década entre 22 a 30. Foi uma década de explosão de movimentos, justamente para afirmar tudo isso que a gente está vivendo hoje. Por isso que é importante a gente ter esse estudo da historiografia, para que a gente permeie, a gente saber que nada é novo. Nós somos produto do que fomos antes, do que os nossos antecedentes, que nos antecederam, fizeram por nós estarmos aqui hoje, na FLIP, falando disso, e muito bem representadas. Então, eu agradeço muito a Brenda desse convite, espero ter agregado valor e falei até muito, mas muito pouco do muito que tem esse movimento, do muito que tem a saber, de tudo, todos esses movimentos musicais, como até a bossa nova, tudo foi fruto dessa Semana de Arte Moderna. Foi o desdobramento, a consequência. É muito bom a gente falar da música, que a música sempre tem mais respaldo, porque ela é mais ouvida e mais vista, né? Do que a leitura. E também as artes de pintura e de arquitetura, que todas mudaram. Então, é muito importante isso, e eu quero finalizar com a Brenda, e a Olga, esse importante momento que foi agora. Aliás, todos os momentos são importantes, eu não sei qual que é mais importante, eu acho que são todos que estão tendo aqui no estande da AGEB, na FIT. Eu agradeço muito sua presença, sua participação. E não há como falar de Nós da Poesia sem homenagear um grande poeta que foi, e pessoa também, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que é o Cláudio Márcio Barbosa. Eu, numa dobradinha agora com a Pilar Bernardes, eu quero transmitir a vocês um último poema que Cláudio Márcio Barbosa deixou em vida. E a gente resgata nesse livro. Cláudio Márcio Barbosa, ele foi simplesmente o poeta que disse assim, chama de Nós da Poesia, esse movimento que a gente está fazendo aqui, esse coletivo e esse livro que a gente começou a fazer em 2009, uma primeira edição, um primeiro volume, né? Nós da Poesia, volume 1, então nasceu não como volume 1, porque a gente não sabia que ia ter um segundo. Então nasceu o Nós da Poesia em 2009 e hoje está no 8º. E é um livro sempre bienal, que tem relação muito com as bienais do livro. E a gente volta, né, nesse momento de 2022, inclusive na Bienal de São Paulo, que é onde a gente fez o lançamento, então, deste livro e fizemos essa homenagem em memória de Cláudio Márcio Barbosa. Empatia, porque a gente está precisando, né, gente? Muito de empatia. Quando adormeço, morro. Quando renasço, não, quando desperto, antes de morrer, cada noite atualizo o balanço do meu dia. Avalio como foi minha caminhada. Meu capital é minha relação com os outros. Sempre há algo de bom no outro. As verdades são individuais, os valores são individuais. Cada pessoa é única, eu não sou a medida do mundo. Todos que me buscam são importantes. Se não forem para mim, sou para eles. Ao ouvir falas ou atitudes das quais divirjo, lembro-me que minha avó dizia que nossos pés são diferentes. Cada um caminha com seus sapatos. Procure entender a todos, caminho com os sapatos deles. Às vezes, os sapatos deles vão apertar meu calo. Não posso querer que os pés deles sejam iguais aos meus. Podemos caminhar juntos, cada um com seus sapatos.
Hoje vivemos um tempo em que cada um quer forçar o outro a andar com seu sapato. Ao fim do dia, avalio a minha caminhada. Se conseguir completar minha jornada ao lado de alguém com sapatos diferentes dos meus. Entrego-me feliz ao sono, pois amanhã posso não despertar. E ele deixou manuscrito. E ele morreu na Covid. Ele foi uma das vítimas da Covid e sabe, para a poesia não há limites, há limites. A gente fez essa homenagem bonita, então, ao Cláudio Márcio Barbosa, e a gente, ao fazer esse livro, foi um dos livros que a gente teve mais leveza em fazer. Porque a morte dele também não foi pesada, foi difícil para a gente essa despedida, mas a gente tinha certeza que ele estava com a gente ali presente. E a gente sabia que ele já era anjo, emprestado. Que lindo. Uma participação da Olga também, foi depois Primeiro eu queria convidar, né, as pessoas a participar do meu lançamento oficial, né? Que o meu livro ele ainda não foi lançado oficialmente. Aqui a gente está fazendo uma prévia, né? No dia 26 de novembro eu vou lançar o meu livro no Asa de Papel, tá? Então eu conto com vocês, vai ser de 10 a meio-dia até 2 horas, meio-dia até 2 horas. Asa de Papel em Santo Figênio. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, porque esse vídeo vai para o mundo. Quem puder e tiver passando por Belo Horizonte está convidado, né? E eu vou finalizar aqui com uma participação minha no Nós da Poesia, que é o poema que chama O Que Quer Uma Palavra. Que na verdade é essa festa da palavra que nós estamos vivendo aqui, né? Nós da poesia somos nós, as ligações, né? As redes, as possibilidades, né? E ao mesmo tempo somos nós juntos, né? Nós de educação somos nós juntos. O que quer uma palavra? Dedicado a Freud, claro. Ele perguntou o que quer uma mulher, né? Eu pergunto o que quer uma palavra. É incrível a ingenuidade das palavras. No branco da página, elas desfiam nuas, talvez cativas de pensamentos vagos. Elas querem apenas olhos atentos. Uma leitura, querem ser percebidas, ecoar sonoras na igualdade limpa de uma escrita. Mas algo cruel se abisma nas curvas vertiginosas de seu desenho contínuo. Talvez um desejo inconsútil de serem sempre alheias, sempre infiéis e estrangeiras, sempre comuns, sempre perfeitas. Eu tive o prazer hoje de ser apresentada a poesia da Olga. Eu fiquei tão fascinada que eu não tenho palavras para elogiar a autora. Obrigada, Marília. Falou, Marília. Agora fecha com um abraço, é lindo, né? Obrigada. A gente já está no desfecho, gente, dessa sessão, mas a gente vai ter uma nova sessão amanhã. De Nós da Poesia, vai ser às 2 horas da tarde. Então, para vocês, estão convidadas, tem uma outra sessão da Olga também amanhã. Amanhã, de novo, a gente vai... Às 3 horas. 3 horas, 4? Não, 3 horas, hoje é 4, né? Amanhã, 3 horas, nós vamos lançar novamente esse livro, vai ficar sendo lançado toda hora. Então a gente termina essa, mas tem outra. Já chama. Agora, A gente tem que encerrar a live. agora nós vamos ter outra daqui a pouco. Vamos encerrar essa e outro lançamento de nada mais, nada menos do que da Ana Maria Tourinho, da AGEB do Rio de Janeiro. Até já. Já, já.